Bom dia, meus amigos. Como é que estão vocês? Passando aqui mais uma vez. Dessa vez para tratar novamente, depois de um certo tempo, sobre a questão do consumo médio, né? Eu, nos aproximadamente 5 primeiros meses, só utilizei gasolina aditivada no veículo. E agora nas últimas semanas aqui na minha cidade o etanol ele baixou bastante, pelo menos em alguns postos aqui na minha cidade tem muita oscilação no valor de etanol, tem diferença até de mais de R$ 2, se vocês terem ideia, no valor do etanol de um posto a outro. Enquanto a gasolina, a variação fica em torno de no máximo pelo que eu vi agora nos últimos dias, 40 centavos, 50 centavos, em torno disso. Mas o etanol realmente é uma diferença de um posto a outro muito grande. Então eu fiz aquela continha em que o álcool não pode custar mais que 70% do valor da gasolina. E acabou que chegou num dado momento que estava aproximadamente isso mesmo. 70%, 70, alguma coisa o valor do etanol em relação à gasolina. Então eu resolvi experimentar. Então os últimos 2 abastecimentos que eu fiz foram com etanol. E vou mostrar aqui a vocês o consumo que eu tenho feito. Consumo médio apenas na cidade. É bom salientar que esse consumo é apenas na cidade. Para vocês terem uma noção da condição em que eu encontro aqui na minha cidade, eu rodei 68,3 km, o consumo médio de 4,6 no etanol, mas vejam a velocidade média, 14 km por hora. Isso já indica que, como eu tinha dito em vídeos anteriores, comentando o consumo na gasolina, é muito complicado fazer um consumo melhor aqui na cidade que eu moro. E isso não é uma defesa ao veículo, de forma alguma. Eu esperava, gostaria inclusive, que ele fosse mais econômico, né? Que ele fosse um pouco melhor. É óbvio que eu já imaginava que o etanol seria bem abaixo da gasolina, mas considerando que estava 70% do valor, eu resolvi experimentar. Então eu vou fazer o cálculo, confesso que não fiz ainda, para ver se o consumo está 70% pelo menos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, em relação ao consumo de gasolina. Para vocês terem ideia, a última média que eu estava fazendo com gasolina era 7,1, o melhor 7,5. Então, era o que eu estava conseguindo fazer com gasolina aditivada aqui dentro da cidade. Então é isso, gente. 4,6, eu sei que é pesada essa média, mas eu peço que considerem alguns fatores. Quando eu digo isso é porque tem muita gente que vem comentar, não só aqui, como eu vejo em outros canais que eu sempre acompanho. O pessoal faz umas críticas muitas vezes infundadas, né? O meu carro faz tanto, ou então esse carro é muito beberrão, e isso e aquilo, mas não analisa o contexto, né? Então são muitas variáveis, né? Eu sempre gosto de ponderar isso, porque não tem como você comparar, mesmo que seja o mesmo carro, se você anda em outra cidade, se o fluxo do trânsito, se as vias são diferentes, né? Se tem pouco semáforos, se tem muitos, se tem muita lombada, se é mais asfalto, se é mais calçamento, enfim, são muitas variáveis, né? Muitas mesmo. E às vezes um veículo da mesma categoria, a pessoa diz, não, o meu faz tanto de consumo. E só que a realidade é outra, né? A cidade é outra, enfim, os trajetos são outros, a velocidade média é outra. E é isso, né? Muitas variáveis, mas eu realmente esperava e gostaria que fosse melhor. 4,6 no etanol. Eu vou agora fazer o cálculo para ver se atinge pelo menos os 70% do consumo que eu estava fazendo na gasolina. Se atingir, fica uma coisa pela outra. Eu sinto o carro um pouquinho mais forte, né? São 5 cavalinhos a mais, mas eu tenho a sensação que a diferença é um pouco mais do que isso. Apesar que o torque é o mesmo, né? A Jeep informa que o torque em álcool e gasolina é o mesmo. Como eu tinha dito, estava fazendo em torno de 7 a 7,5 no máximo
com gasolina, então olhando assim a princípio talvez não esteja compensando o etanol. Vou fazer esse cálculo hoje, o carro está próximo da reserva, como vocês podem ver. Então, baseado nesse cálculo que eu fizer, eu vou ver se compensa abastecer novamente com etanol, que voltou a baixar, baixou mais 10 centavinhos do meu último abastecimento, ou se eu volto para gasolina, né? Para vocês terem ideia, aqui da minha cidade, o posto de confiança, os dois postos de mais confiança que eu abasteço estão o mesmo valor na gasolina, R$ 4,89. Já no etanol, um deles tá até mais caro do que a gasolina e o outro tá R$ 2,00 a menos. Então, uma disparidade muito grande, né? Talvez tenha até ficado um pouco confuso o que eu falei, mas resumindo, gasolina aqui tá R$ 4,89, os postos mais em conta, postos de minha confiança inclusive, com bandeira, e o etanol R$ 3,39. Então eu vou ponderar, fazer esses cálculos aqui e ver o que é que compensa. A realidade de vocês vai ser um pouquinho diferente, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer que são muitos fatores, né, para determinar o que é que compensa, álcool ou gasolina, e também o consumo, né? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida podem perguntar, né? Como acredito que vocês viram, o carro tá com 5.911 quilômetros, né? Acabou de fazer 6 meses e essa é a média que eu sempre rodei, aproximadamente 1.000 quilômetros por mês. E logo logo eu tô fazendo um vídeo tratando de outros assuntos com vocês sobre o veículo. Abraço.